Boa noite, amado povo de Deus da Igreja Presbiteriana da Lapa. Que a graça e a paz do Senhor continuem abundantes sobre nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Para mim é um prazer imenso estar com vocês nesta noite. Desde que o nosso querido reverendo Sérgio nos convidou no ano passado, nós agendamos com muito carinho essa data, porque a Igreja da Lapa, além de morar no nosso coração, como disse Pastor Alberto, é filha da Igreja Unida. Esse ano Deus tem me levado a pregar em algumas filhas da Unida, né? Esse ano eu preguei na Vila Mariana, há alguns anos atrás, nos 80 anos, esse ano acho que foi os 82. Depois na Igreja Neta da Unida, que é a Igreja de Vila Maria, 75 anos. Outra neta, Betel de Vila Malha, 50 anos. Mas a Lapa é a filha de 100 anos. Né? Então, quando a sua filha faz 100 anos, eu acho que você já está um pouquinho com a idade avançada, né? E nós somos gratos a Deus por esta igreja, porque esta tem sido uma igreja fiel. A igreja da Lapa tem exaltado o nome de Jesus, tem plantado outras igrejas, tem abençoado São Paulo, e aqui tem sido pregada a palavra de Deus com fidelidade. Eu trago o abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e transmito esse abraço ao pastor Betinho, aos presbíteros da igreja aqui presentes, que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Há muita gente querida aqui nessa noite, gente até que eu já fui pastor, mas não dá para saudar todo mundo, senão vou largar de pregar e vou ficar cumprimentando um a um aqui pelo nome. Então, todo mundo sinta-se abraçado por nós. Só quero agradecer ao nosso diácono Leonardo Boy, que está aqui conosco nessa noite. Ele é namorado da Juliana Botaro, né? Futuro esposo em nome de Jesus. A Ju era daqui, está lá conosco, e eles vieram me acompanhando nessa noite. Eu sinto muito grato. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Irmãos, eu vou expor a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 37 nessa noite. E eu vou pedir ao pastor Alberto que me empreste a sua Bíblia só para eu ler na versão de vocês. Porque eu vi que a versão de vocês é um pouco diferente da nossa. Então eu vou fazer a leitura na versão de vocês e depois devolvo a Bíblia para ele. Ezequiel capítulo 37. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Deixe-me colocar esse celular aqui no modo avião, porque senão as mensagens não param de entrar. E agora a única mensagem que eu preciso ouvir é da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceu tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e elas se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram, se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei,
e eu cumprirei, diz o Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Obrigado, Deus, pela Igreja Presbiteriana da Lapa. Obrigado pelos 100 anos de organização. Obrigado pela vida do pastor Sérgio, que está à frente do pastoreio desse rebanho. Obrigado pelo pastor Alberto, com ele. Obrigado por cada presbítero, cada diácono, cada membro, cada sociedade interna, cada ministério da igreja, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado a Igreja da Lapa e tem feito dela, Deus, ó Pai, um lugar onde teu povo tem sido abençoado por ti mesmo e pela tua palavra. Ó Deus, nesta noite em que a Escritura foi lida, pedimos-te, ó Deus, que nos abras o entendimento para entendê-la. E, ó Deus, que ao entendê-la, teu Espírito também aqueça o nosso coração. E nos abençoe, Deus, para que saiamos daqui, para viver como um povo restaurado. Um povo que vive para a tua glória. Um povo que é uma bênção no lugar em que o Senhor o plantou. Um povo que abençoa, ó Deus, ó Pai, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, e abençoa a cidade, onde quer que ele esteja. Deus, continua a abençoar a Igreja da Lapa. Continua a fazer dela uma igreja de portas abertas. Continua a visitá-la com restauração. E derrama sobre o teu povo a tua bênção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. No dia 1º de março de 2001, eu assumi oficialmente, queridos irmãos, o pastorado da Igreja Presbiteriana Cristo Me Pastor, em Santiago do Chile. Nós já havíamos chegado ali no início de fevereiro, mas a primeira reunião do conselho foi no dia 1º de março. Uma reunião abençoadíssima, em que eu tomei assento no conselho, tomei posse e fui muito bem recebido. Mas antes que a reunião terminasse, de repente chegou um telefonema na secretaria da igreja e uma moça, que era sobrinha de um dos presbíteros da igreja, tinha tentado pular do 5º andar. Ela estava subindo no parapeito para pular e 2 pessoas a seguraram. Ela estava desesperada. E a mãe telefonou desesperada, pedindo que eu fosse correndo para aquela casa, porque a filha dela tinha acabado de tentar tirar a sua própria vida. E eu corri para aquela casa. E quando eu cheguei ali, aquela moça desesperada chorava: pastor, ela tinha passado por uma grande desilusão. Eu não tenho mais forças para viver. Eu estou plenamente angustiada. As minhas forças se acabaram, pastor. Eu falei para ela: que bom, minha irmã, porque a palavra de Deus diz que quando as nossas forças se acabam, nós dependemos do Senhor. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E eu li para aquela moça, Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu disse para ela: Jesus está dizendo para você, se você está cansada, sobrecarregada, ele diz: vem a mim, eu vou te aliviar. Tome meu jugo, aprenda comigo, eu sou manso e humilde de coração, eu vou dar descanso para a sua alma. E eu preguei o evangelho para aquela moça, queridos irmãos e irmãs. E ela recebeu a Cristo Jesus naquela noite em sua casa. Foi um momento de restauração e de grande alegria. Foi numa quarta-feira. Na segunda-feira seguinte, a igreja à época não tinha condição de pagar a secretária. Quando eu cheguei no meu gabinete pastoral, ela estava com a mesa em frente da minha sala e disse: pastor, eu sou a sua secretária. Detalhe, aquela moça falava 6 idiomas. Eu não sei se alguém aqui já teve uma secretária que falava 6 idiomas. Né? E ela ficou conosco ali 3 meses até arrumar um emprego que não pôde rejeitar. Mas que bênção foi ver o Senhor restaurando a vida daquela moça. Hoje ela é uma senhora, mãe de 2 filhos jovens, casada, está firme no Evangelho de Cristo Jesus. Tudo porque a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. O povo de Deus, no texto que lemos, estava como aquela moça. Eles dizem no versículo 11, os nossos ossos se secaram. Acabou a nossa esperança. Nós estamos de todo exterminados. Por que eles se sentem assim, irmãos? Eles foram levados para o exílio na Babilônia. Porque eles não ouviram as mensagens dos profetas e não se arrependeram. Então Deus fez com que Nabucodonosor viesse e invadisse o reino de Judá.
e depois, querido amigo e irmão, de 2 deportações, no cerco final de Jerusalém, Nabucodonosor acampa o seu exército em Jerusalém durante 2 anos, a ponto de que chega um momento em que a água acaba, em que a comida acaba. E no momento em que as pessoas estão desesperadas de fome, algumas mães em Jerusalém pegaram seus próprios bebês, os mataram e então, depois de cozê-los no fogo, comeram a carne dos seus próprios bebês. Situação angustiante, terrível tragédia. Depois dessa cena terrível, a cidade é destruída, as muralhas jogadas no chão, o templo destruído, o povo levado cativo para a Babilônia. E o povo de Deus está na Babilônia dizendo agora: Deus nos abandonou. Deus se esqueceu de nós. O povo de Deus já era. Nossos ossos se secaram. Pereceu nossa esperança. Quando eles estão nessa profunda depressão, queridos irmãos e irmãs, Deus levanta o profeta Ezequiel para trazer para eles uma profecia maravilhosa nesse capítulo, que é uma promessa de restauração, em que Deus, no êxtase que era comum ao profeta, o tira provavelmente na sua visão, como se Deus o tirasse do seu próprio corpo e o levasse e o colocasse no meio de um vale cheio de ossos. Não era assim que acontecia, mas era um êxtase que o profeta tinha. E quando Deus o coloca no meio de ossos, ele dá a promessa de restauração. Nesse texto o Senhor vai nos ensinar nesta noite como Deus restaura o seu povo. Eu não sei como está seu coração nessa noite, mas talvez você chegou aqui não entusiasmado nessa noite. Talvez o seu coração está meio frio. A sua fé não está tão ativa como antes. Talvez você sofreu uma terrível decepção. Talvez você foi traído por alguém que você ama. Talvez você está lutando contra o desemprego. Talvez você está sofrendo uma terrível frustração num relacionamento. Talvez você está enfrentando uma angústia terrível. Talvez você esteja como esse povo. Acabou a esperança. Deus já não se preocupa mais comigo. Meus ossos se secaram. Eu não tenho mais ânimo para viver. Deus tem para você nessa noite uma promessa de restauração. E eu espero sinceramente que o Senhor quebrante o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Portanto, ouça bem a voz do Senhor, porque Deus quer te ensinar como Deus restaura o seu povo. Pastor, e como Deus restaura o seu povo? Inicialmente a palavra do Senhor nos diz que Ele utiliza homens. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens. A palavra de Deus nos diz, queridos irmãos e irmãs, que Deus coloca o profeta Ezequiel no meio de um vale. Aquele vale está cheio de ossos. Provavelmente uma grande batalha aconteceu. Um grande exército foi totalmente destruído pelo inimigo. E aí os animais vieram e comeram as carnes daquele exército. E naquele vale, então, os ossos se tornam um cemitério a céu aberto. Uma situação terrível. Deus faz com que Ezequiel ande no meio do vale. E Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele responde: Senhor Deus, tu sabes. Se nós lermos o texto de maneira desavisada, nós vamos achar que ele está falando para Deus: o Senhor que sabe, eu é que sei disso, né? Igual um restaurante que tem lá na Bela Vista, perto lá da nossa igreja, você que sabe, né? Senhor, você que sabe, né? Eu não sei de nada não, Senhor, o Senhor que sabe. Mas não é isso que Ezequiel está falando. O verbo saber no hebraico aqui é o verbo que significa não só saber, mas significa conhecer. E conhecer intimamente. Significa ter um relacionamento íntimo. Esse verbo, queridos irmãos e irmãs, foi traduzido para o grego em Mateus 1:25, para contar para nós que José se casou com Maria, mas não a conheceu até que Jesus nascesse. Ou seja, ele não teve relacionamento sexual, relacionamento íntimo e de marido com ela. Isso é conhecer, tanto no hebraico como no hebraísmo do texto grego. Até que Jesus nascesse. José só possuiu Maria como sua mulher depois que ela teve o seu primeiro filho, que era Jesus. Esse é o mesmo verbo usado no hebraico aqui. Então, quando Ezequiel diz: Senhor Deus, tu o sabes, Ezequiel está dizendo o seguinte: Senhor, se tu colocas o teu coração nesses ossos, eles podem reviver. Se o Senhor os ama com amor íntimo e amor intenso, sim, Deus, eles podem ressuscitar. Ezequiel expressa crer no Senhor. E quando ele demonstra a sua fé, Deus diz para ele então, no início do versículo 4, profetiza
a estes ossos. Deus manda Ezequiel pregar para os ossos. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens. Eu não sei se você já prestou atenção, mas a metodologia de Deus são homens e mulheres consagrados em sua mão. Depois que o homem pecou no Antigo Testamento, Deus quer formar um povo. Ele chama um homem já em idade avançada e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Através da sua família, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Promete que Jesus vai nascer na família dele. Deus usa os filhos dele como peregrinos, Isaac, Jacó. Depois o povo dele é levado cativo no Egito. 400 anos depois o povo precisa ser liberto. Deus fala: Moisés, vai e liberta o meu povo do Egito. Moisés questiona, mas Deus usa, liberta. Moisés pastoreia o povo 40 anos no deserto. Depois de caminhar com a nação no deserto, chegou a hora de conquistar a terra prometida. Deus fala: Josué, levante-se, meu filho, agora é a sua vez. Você é o meu general. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Josué guerreia as guerras do Senhor e dá a terra para o povo. Depois da época do juízo, o povo vai para o mundo, volta para Deus, fica flertando e Deus levanta juízes para julgar o seu povo. Mas depois Deus quer estabelecer uma dinastia por meio da qual virá o Messias. Deus diz: Davi, meu filho, você é homem segundo o meu coração. E nomeia Davi rei e a sua família. E promete a Davi que da família dele vai nascer um rei que vai reinar para sempre. E Deus disse: o seu filho vai ser meu filho e eu vou ser o pai dele. E Deus então levanta Davi, levanta Salomão. Mas quando o povo se desvia de novo, Deus levanta os profetas para pregar a palavra e confrontar o povo nos seus erros, para que eles se voltem para o Senhor. E aí você então ouve falar de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Mas 400 anos depois deles, quando Deus quer salvar o mundo, Ele mesmo se torna homem, sem deixar de ser Deus. Deus tabernaculou conosco, irmão, se vestiu de nossa carne. Deus se vestiu de nossa pele. Deus caminhou em nossas estradas poeirentas. Deus sentou-se diante de nossas mesas. Deus comeu nossa comida. Deus homem, um de nós, mas Deus sem pecado. Ele abriu os olhos dos nossos cegos, abriu os ouvidos dos nossos surdos, destravou a língua dos nossos mudos, levantou nossos paralíticos, ressuscitou alguns de nossos mortos, pregou a palavra ao seu povo. E no auge de sua vida adulta, ele foi cravado na cruz do Calvário, recebendo naquela cruz a ira que eu merecia sofrer no inferno. E quando o mar da ira de Deus batia contra ele, ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? E quando paga a nossa dívida de um brado, diz: está pago! E o véu do santuário se rasga. E agora o templo de Jerusalém deixa de ser o templo para que cada um de nós seja templo, onde o Espírito Santo habita, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Queridos amigos e irmãos, se Deus mandou o único filho dele para morrer na cruz para nos salvar, Ele pode usar também a minha vida e a sua vida para que seja uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Hoje a palavra de Deus vem nos dizer que Ele pode usar homens para restaurar você. Quantas vezes você já chegou desanimado aqui na igreja e o pastor não sabia nada que você estava enfrentando e abriu a palavra de Deus e pregou a palavra justamente de acordo com o que você necessitava ouvir? Ou você estava triste, alguém na igreja chegou e perguntou como é que você estava, e você desabafou o coração e aquilo foi uma bênção para você. Ou alguém pegou o telefone: meu irmão, tudo bem, eu liguei só para fazer uma oração por você. E aquele irmão ora por você e te anima e abençoa tanto a sua vida. Deus é tão maravilhoso, Deus faz cada coisa. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar na primeira igreja presbiteriana de Santiago. Uma irmã chegou: pastor, preciso de um aconselhamento para o senhor, preciso falar com o senhor. E eu fiquei meio sem graça, era membro de outra igreja, o pastor ali do meu lado, né, negócio complicado. E aí Deus nos tomou e nos deu a bênção de pregar a palavra aquele dia. Quando eu saí na porta, ela falou assim: não preciso mais falar com o senhor, Deus já respondeu tudo que eu precisava ouvir. Que bênção maravilhosa. Que Deus fale conosco usando homens para expor a sua palavra.
Eu quero dizer para você que a sua vida pode ser um instrumento de restauração para a vida de alguém. Está sentindo a falta de quem aqui na igreja nessa noite? Faz quanto tempo que você não vê alguns irmãos aqui? Não adianta falar, pastor Sérgio não ligou, pastor Bertinho não ligou, mas se você for o primeiro a sentir falta, Deus quer que você ligue. Por que você não pegou o telefone e não ligou? Por que você não orou pelo seu irmão? Cada um de nós é responsável também pelos nossos irmãos. Então, se você sabe que o irmão está precisando de um apoio, de uma palavra de esperança, de uma visita, de uma oração, levante-se. É você que Deus vai usar para ser um instrumento de restauração na Igreja Presbiteriana da Lapa. Que você, ao ouvir essa mensagem, diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você quer ser usado pelo Senhor, meu irmão? Amém? Coloque-se nas mãos do Senhor. Deus pode usar a sua vida como instrumento de restauração em dias muito difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza homens. Mas como Deus restaura o seu povo, em segundo lugar o texto nos diz, Ele utiliza a palavra. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza a palavra. Deus manda Ezequiel pregar para os ossos, irmãos. Deus fala para ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Farei crescer carne sobre vós. Farei crescer tendões sobre vós. Porei sobre vós pele. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel diz que obedeceu. Preguei como ele me ordenou. Profetizei como ele me ordenara, e de repente eu ouvi um ruído, um barulho de ossos batendo contra ossos, e de repente, irmãos, quando Ezequiel prega, dedo, mão, braço, antebraço, esqueleto se forma, e de repente, como resultado daquela pregação, você vê cérebro, você vê coração, você vê pulmão, você vê intestinos, você vê rins, e de repente vão crescendo as artérias e as veias, e você vê orelha, você vê pele crescendo, você vê olho, você vê nariz, e de repente aqueles corpos são formados para ensinar para mim e para você que a pregação da palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. Paulo já dizia que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É por isso que nós pregamos a palavra, irmãos, para que Deus converta os seus eleitos, para que Deus traga ao seu povo arrependimento, e para que Deus restaure a sua vida na hora certa, em nome de Cristo Jesus. Eu tenho um amigo pastor que era pastor no Nordeste. Ele já tem mais de 70 anos. E ele me contou que, há 35 anos atrás, ele era pastor numa capital nordestina, de uma bela igreja, mas ele vinha tendo sérios problemas de relacionamento com a sua esposa. Eles tinham 3 filhos pequenos. E um dia na casa pastoral que ele morava, eles quebraram pau, discutiram, brigaram. E falaram assim: mulher, eu não aguento mais ver sua cara. Eu estou indo embora, estou largando você, não quero saber de você. E a mulher do pastor ficou chorando, sentada na sala, as crianças chorando. Ele subiu para o gabinete pastoral para arrumar as coisas. E ele viu algo que vocês jovens não sabem nem o que significa: uma fita cassete. Isso é coisa de dinossauro. Nós somos dessa época da fita cassete. E ele pegou a fita cassete e botou no seu gravadorzinho. E ele ouviu um pregador muito famoso na época pregando nesse texto que eu estou lendo para você. E o pregador dizia: se a sua vida está destruída, se o seu lar está destruído, se o seu casamento está destruído, o Senhor manda dizer que Ele ressuscita mortos, Ele ressuscita a sua vida, Ele vai restaurar seu casamento, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai trazer seus filhos de volta para Deus. Creia no Senhor, Ele tem todo o poder de restaurar o seu lar, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E ele disse que aquela palavra entrou como uma flecha no seu coração. Ele caiu de joelhos no seu gabinete, chorou, pediu perdão ao Senhor. Desceu lá embaixo, pediu perdão à mulher, aos meninos, orou com eles. E para a glória de Deus, ele já está casado há 50 anos. Porque a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar até um casamento defunto, até um casamento que morreu. Se você está aqui nessa noite e sente que sua alma está morrendo, seu coração está esfriando, Jesus morreu na cruz para te salvar.
E a palavra de Deus diz que o Senhor vai restaurar a sua vida. Se você se arrepender dos seus pecados e crer de fato em Cristo Jesus. Se você se arrepender da soberba e da vida que tem vivido longe do Senhor, o Senhor pode perdoar todos os seus pecados e trazer esperança de restauração para o seu coração. O Senhor pode restaurar o seu lar. O Senhor pode trazer de volta os seus filhos que se afastaram de Deus. O Senhor pode mudar a sua vida. Nessa noite, ouça a palavra do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo Jesus e clame: Senhor, restaura-me. E a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus traga você de volta ao primeiro amor. Amém, meu irmão? Que você se arrependa dos seus pecados. Que você volte para Jesus. Porque nunca ninguém te amou como Ele, que deu a vida na cruz para te salvar. E Ele não quer você pela metade. Ele não quer 25%, Ele não quer 75%. Ele quer você por inteiro. Então se arrependa hoje da sua soberba. Peça perdão pelo seu orgulho. Peça perdão por querer fazer as coisas do seu jeito. E diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Restaura a minha vida. Traze-me de volta à tua presença. A palavra de Deus tem o poder de reavivar o seu coração. Que Deus te visite com restauração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Mas pastor, como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens. Ele utiliza a palavra. Mas como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza o Espírito. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza o Espírito. Ezequiel pregou. Os corpos começaram a ressuscitar. Mas eles ainda estão mortos porque o Espírito ainda não entrou neles. Então Deus manda Ezequiel clamar ao Espírito para que venha sobre eles. O Senhor diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Deus manda Ezequiel clamar. E você precisa saber, se não sabe, que a mesma palavra, tanto no grego como no hebraico, usada para vento, é a mesma palavra usada para Espírito. O texto está falando do Espírito Santo de Deus. Então Ezequiel profetiza e clama como Deus mandou e diz: vento que vem dos quatro cantos. É impressionante que ele usa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, para dizer que o Espírito Santo vai soprar de todos os cantos da terra. O que Deus está dizendo por meio de Ezequiel é que esse Espírito é o Espírito onipresente. Ele está no norte, ele está no sul, ele está no leste, ele está no oeste. E ele sopra de todos os lugares sobre o seu povo. Vento que vem dos 4 cantos sopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel orou, pregou, e a Bíblia diz que o Espírito veio e soprou neles. E o que aconteceu é que aqueles corpos se levantaram e se tornaram um exército. E diz para nós aqui o versículo de número 10, que eles viveram, se puseram em pé e se tornaram um exército sobremodo numeroso. O vale da morte se tornou o vale da vida. O vale da decepção se tornou o vale da esperança. O vale da tristeza se tornou o vale da alegria. O vale do desânimo se tornou o vale do encorajamento. O vale da derrota se tornou o vale da vitória. Quando o profeta clama, Deus abriu os céus e desceu. E o Espírito soprou sobre o povo do Senhor. Deus trouxe plena restauração. E aquele povo agora se torna um exército poderoso nas mãos do Senhor. Esse texto quer dizer para mim e para você, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo. Preste atenção, você não seria crente se não fosse o Espírito Santo. Se ele não tivesse regenerado e ressuscitado você na alma quando você ouviu a pregação. Você não teria sido selado com ele. Você não seria entristecido por ele quando você peca. Você não seria capacitado para pregar. Mas pasme comigo, você não teria Bíblia se não houvesse o Espírito Santo. Pois foi ele quem preservou os autores bíblicos de erro. Não haveria igreja da Lapa se não houvesse o Espírito Santo. E nem sequer criação, porque Deus criou pelo poder da sua palavra enquanto o Espírito pairava sobre as águas. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Pastor Betinho é uma bênção, mas ele não tem o poder de converter nem o coração dele. Nem pastor Sérgio, nem eu. É só o Espírito Santo que pode mudar o coração do pecador. E nós então, tendo essa consciência de que o Espírito Santo é Deus conosco, Deus que habita dentro de nós,
nós deveríamos clamar a Deus que nos dê arrependimento de nossos pecados, que nos encha do seu divino Espírito Santo, que faça-nos abrir o ouvido para ouvir o Espírito Santo falando conosco na Escritura, para que nós sejamos mais vazios de nós e mais cheios do Espírito Santo de Deus a cada dia. Nós precisamos do Espírito Santo. Um dos pregadores que eu mais admiro do século XX, irmãos, foi o Dr. David Martin Lloyd-Jones. Lloyd-Jones, com 28 anos de idade, era um dos melhores cirurgiões de Londres. Ele era médico no Hospital de São Bartolomeu, em Londres, onde foi descoberta a penicilina. E ele era ninguém menos do que o auxiliar de Lord Horder, que era o médico do rei da Inglaterra, o pai da rainha Elizabeth II. E Lloyd-Jones sente o chamado para o ministério e larga toda a sua carreira brilhante de médico em Londres. E vai ser pastor numa cidade periférica do sul do país de Gales. Os tabloides, os jornais de Londres disseram: médico enlouqueceu, abandonou a carreira brilhante para ser pastor. Como alguém pode fazer uma coisa dessa nos dias de hoje? E Lloyd-Jones foi pastorear uma igrejinha que estava morrendo e não tinha nem condição de pagar o salário dele, uma igreja presbiteriana. Mas ele era um homem de muita oração. A esposa dele, doutora Beaton Lloyd-Jones, que também era médica, dizia: vocês falam muita coisa sobre o meu marido, ele é um grande doutor, um grande teólogo, mas sobre todas as coisas, ele é um evangelista e mais do que tudo, ele é um homem de oração. E Lloyd-Jones começou a pregar ali, Deus mandou um reavivamento naquela igreja. Ele pastoreou 10 anos aquela igreja. E quando ele saiu dali com 38 anos, a igreja estava lotada. Mas um dia, amados irmãos, os crentes da igreja do pastor Lloyd-Jones, presbiterianos naquela cidade, iam muito felizes para o culto à noite e passaram na rua cantando um hino, provavelmente cantando: conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. E eles passaram na porta da casa de uma mulher que era médium espírita. E aquela mulher que era possuída por demônios perguntou: por que eles são tão felizes assim? Eu vou atrás deles para saber por que eles são tão felizes. E ela foi para o culto na igreja presbiteriana, entrou-se e sentou-se no último lugar. Naquela noite, cheio do Espírito Santo, no seu primeiro ponto do sermão, pregou sobre a santidade de Deus. O Deus que criou o mundo para a sua glória e nos criou para Ele, para que nós o adoremos. Mas no seu segundo ponto ele falou da maldade, da podridão do nosso pecado, porque nós rejeitamos esse Deus. E agora nós somos merecedores da sua ira e Ele deveria nos jogar no inferno. Mas no seu terceiro ponto ele diz que esse Deus, apesar de ser santo, santo, santo e ser um Deus de ira, Ele é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus de graça. E Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para pagar os pecados do seu povo. Então, ao final do sermão, depois de pregar esses 3 pontos, ele conclamou os que ali estavam presentes a se arrependerem dos seus pecados e a crerem em Jesus Cristo como Filho de Deus, como único mediador entre Deus e os homens. E naquele dia Deus visitou a igreja, muitas pessoas foram salvas, inclusive aquela mulher que era médium espírita. Quando terminou o culto, ela foi conversar com o pastor. Ela disse: pastor, até hoje eu era uma médium espírita. Eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual. E todos os espíritos que eu conheço são exigentes, são tiranos e são maus. Mas hoje eu entrei nessa igreja e eu percebi a presença do espírito mais poderoso que existe. Mas ele tem uma grande diferença. Ele é puro, ele é santo e ele é cheio de amor. E por causa da ação desse Espírito, eu hoje entreguei minha vida a Cristo Jesus. Aquela mulher abandonou a vida de espiritismo, nunca mais invocou qualquer espírito, dedicou sua vida ao Senhor, foi uma líder da sociedade senhoras da igreja e foi uma bênção nas mãos de Jesus até o final da sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. É Ele quem vai converter o pecador. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem vai convencer você do seu pecado e vai te entristecer quando você se afastar de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem vai nos dar poder para pregar e abrir o nosso entendimento para que entendamos corretamente as Escrituras. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem vai aquecer o nosso coração, quem vai nos fazer dar fruto, quem vai transformar a nossa vida a cada dia e vai fazer de nós cristãos melhores, maridos melhores, das irmãs e esposas melhores, filhos melhores, testemunhas vivas da mão de Jesus.
E se nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós temos que ser um povo que ora. Nós temos que ter uma vida séria de oração todos os dias. Nós temos que ter um momento de devocional, onde lemos a palavra, onde invocamos o Senhor e apresentamos toda a nossa vida diante dEle. Mas nós deveríamos não só fazer isso, deveríamos ter um momento de culto em família, onde oramos com nossa cônjuge, com nossos filhos, invocamos a bênção de Deus sobre a nossa casa. Mas se não bastasse, nós não deveríamos perder a oportunidade de estar nas reuniões de oração da igreja, onde o povo de Deus reunido clama a presença do Senhor, é abençoado por Ele e capacitado a ser uma bênção em suas mãos. Você poderia me dizer nesta noite que você é um crente cheio do Espírito Santo? Ou você é uma pessoa difícil, impaciente, intratável, complicada? Você precisa do Espírito Santo. Se você quer ter na sua vida amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, você precisa ser vazio de si mesmo e ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ter um coração perdoador como o de Jesus e quer ser parecido com o seu Salvador, você precisa buscar o enchimento do Espírito Santo. Se nós queremos viver dias melhores, irmãos, como igreja, nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir ao Espírito Santo de Deus que enche a nossa vida. Que o Espírito Santo traga arrependimento para o seu coração nessa noite. Que Ele quebre toda a sua dureza. Que Ele traga você de volta ao primeiro amor. E que você experimente um reavivamento espiritual em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Você quer um reavivamento em sua vida, meu irmão? Talvez você me pergunte nessa noite, querida irmã, pastor, como Deus restaura o seu povo? Em último lugar, nessa noite o texto nos diz: Ele atua com soberania. Como Deus restaura o seu povo, Ele atua com soberania. Se você for ler dos versículos 12 a 14, há 10 verbos na primeira pessoa do singular. Deus está dizendo o seguinte para aquele povo. Fala para Ezequiel: portanto, profetize e dize-lhes: eu abro a sepultura de vocês, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. E Deus repete: eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu vou levar vocês de volta para a terra de Israel, eu vou estabelecer vocês lá, eu vou colocar meu Espírito em vocês, eu digo e eu faço, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Deus diz: eu, mais de 10 vezes. E somente Ele pode fazer isso, porque toda a glória pertence somente a Ele. O que Deus está dizendo é o seguinte: que quando grandes coisas acontecerem em nossa vida, é única e exclusivamente por causa dEle. E toda a glória deve ser dada ao Senhor, porque Ele é o protagonista do avivamento. Ele é o protagonista na conversão. Ele é o protagonista na santificação. Ele é o protagonista no crescimento da igreja. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Só Ele é Deus. Há um texto na Bíblia que me deixa fascinado e perplexo, irmãos. Quando Salomão vai consagrar o templo de Jerusalém, em 2 Crônicas 6, ele faz uma das orações mais belas da Bíblia. Todo o povo, toda a nação está em cima de um pavimento. E Salomão é muitíssimo rico. Então ele preparou milhares de animais, bois e ovelhas para o holocausto. E quando ele faz aquela oração ao Senhor, Deus responde àquela oração e os holocaustos não são queimados pelos homens. A Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Imagine, caiu fogo do céu e consumiu aqueles milhares de holocaustos. E o povo perplexo caiu de joelhos na presença do Senhor e louvou, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o lugar dos sacerdotes trabalhar é o templo. Mas naquele dia aconteceu um fenômeno interessante. A Bíblia diz que a nuvem da glória do Senhor desceu. E ela entrou dentro do templo. E nem os sacerdotes que trabalham lá podiam entrar. E com isso Deus quer dizer que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não divide a glória dEle comigo.
Ele não divide a glória dele com você. E se Deus fez você parar e botou a sua cara no pó, é por causa da sua soberba. E é para que você entenda que só Ele é Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando eu e você estivermos com a cara no pó e buscarmos a glória dele, então Ele vai nos usar da melhor maneira. Porque nós não vamos trabalhar para nós. Nós vamos trabalhar por aquele que morreu por nós. Então pare de viver para você mesmo. Pare de achar que você é o centro do mundo. Entenda que o centro é Jesus que morreu por você. Então bote a cara no pó e viva para a glória de Deus. E viva para exaltá-lo. Morra para si mesmo. E você será um crente mais piedoso. Você será um marido melhor. As irmãs vão dizer, aleluia, calvinista. Mas a irmã também vai ser uma esposa melhor. O marido vai dizer, glória a Deus, reformado. Você vai ser um filho mais obediente. Você vai ser um crente mais piedoso, que dá menos trabalho para o seu pastor. Você vai fazer toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nessa noite o Senhor está dizendo para você que você precisa viver para a glória dele, pois foi ele quem te amou e deu o filho dele na cruz para te salvar. Ao final dessa mensagem, nessa noite, eu quero lhe perguntar, você está precisando de restauração em sua vida? Você precisa ter essa língua mudada, minha irmã? Talvez a senhora tenha a maior língua da Lapa. Hein? Ela sai aqui da Lapa e chega até na Igreja Unida. Deus tenha misericórdia, Deus perdoe, irmã. Jovem. Você acha que quando você está lá no seu celular, sozinho no seu quarto, ninguém está vendo o que você está olhando? O Senhor está vendo tudo. Tudo. Você precisa mudar de vida. Você precisa ser transformado. Nessa noite, se você quer restauração para a sua vida, peça perdão ao Senhor pelo seu pecado. Entenda que Deus usa pecadores para divertir você, para que você se volte ao Senhor. Entenda que Deus se revela nesse livro e fala com você. Peça a Deus para que o Espírito Santo toque o seu coração e te dê sincero arrependimento e te encha da presença dEle. E que quando grandes coisas acontecerem na sua vida, você venha dar toda a glória ao Senhor, pois foi Ele quem te amou e deu Cristo na cruz para te salvar. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza homens, Ele utiliza a palavra, Ele utiliza o Espírito, Ele atua com soberania. Que Deus traga quebrantamento e arrependimento para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus restaure a sua vida em nome de Jesus. Que você volte ao primeiro amor. Que você se volte para o Senhor. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus faça de você uma bênção. Que Deus visite a Igreja Presbiteriana da Lapa nesse centenário com restauração, com reforma e com reavivamento. Que Deus nos restaure nesta noite em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Você ouviu essa mensagem e diz, pastor, eu preciso de restauração. Eu não sei o que está acontecendo com você, Deus sabe. Se Deus falou com você nessa noite, diz, pastor, gostaria que o senhor orasse por mim. Fique de pé onde você está, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Você ouviu essa mensagem e diz, pastor, eu preciso de um reavivamento na minha vida. Fica de pé rapidamente, porque Jesus não precisa de você, é você que precisa dele. E o horário do culto já está avançando. Então nós vamos orar nesse momento. Nós estamos ouvindo Renova-me. Podemos cantar uma vez essa canção e depois oraremos. Apresente sua vida nas mãos do Senhor. Diga a Deus, renova-me, restaura-me, transforma-me. Eu quero ser cheio do teu Espírito e vazio de mim. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Cantemos uma vez, renova-me, e depois eu oro por você. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro
mais de ti. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que privilégio maravilhoso nós temos de estar na Tua casa te adorando, em espírito e em verdade. Deus, obrigado por perceber a presença graciosa de Jesus aqui. Muito obrigado pelos 100 anos da Igreja da Lapa, porque o Senhor tem feito dela uma igreja viva, uma igreja abençoada, uma igreja onde o Teu Evangelho é pregado e onde o Teu povo te conhece mais e mais. Nessa noite, nós oramos por um reavivamento em nossa vida, Deus. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Deus, se há em nós alguma coisa que te desagrada, perdoa-nos e purifica-nos, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos um coração quebrantado e humilde. Deus, o Senhor usou o Teu Filho, Deus homem, para nos salvar. Usa a nossa vida de homens e mulheres aqui presentes para ser uma bênção neste tempo. Dá-nos compromisso fiel com a Tua palavra, Deus, para que a leiamos, a vivamos, a preguemos, a anunciemos e apliquemos em nossa vida e em nossa família. Enche-nos do Teu divino Espírito Santo, ó Deus. E que quando coisas gloriosas acontecerem conosco, nós venhamos a dar toda a glória ao Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teus pastores, Teus presbíteros, Teus diáconos, cada membro que aqui está. Abençoa a pregação no púlpito desta igreja, que Cristo aqui seja anunciado. Abençoa nossa querida irmã que canta, Deus, pianista, a equipe de louvor, que Cristo seja exaltado nos cânticos da Tua igreja. Que todos os domingos Teu povo tenha um encontro vivo e pessoal contigo. E que nesta igreja da Lapa o Senhor salve os Teus eleitos para a Tua glória. Ó Deus, restaura as famílias aqui. Se alguém está com luta no seu casamento nessa noite, eu quero pedir que o Senhor traga quebrantamento ao coração do esposo e da esposa. E que haja restauração nessa família. Há pais aqui que têm seus filhos longe do caminho do Senhor. Deus, ouve a oração destes pais. Deus, esses filhos foram consagrados ao Senhor na infância. Traze-os de volta à Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Deus, que nestes 100 anos, Tu visites a igreja da Lapa com um tempo de refrigério. E que ela se lembre dos 100 anos. Porque foi o tempo no qual Deus reavivou a igreja. E ela se levantou para abençoar não somente a zona oeste de São Paulo, mas esta cidade inteira, o Brasil e o mundo. Restaura-nos, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!